Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sou eu de volta, Rodrigo Viviani. Estamos aqui para falar sobre o conteúdo de história para este ano de atividades, quer dizer, o primeiro ano do ensino médio. O que nós vamos aprender nesse ano? Bom, a história é uma coisa muito ampla, muito complexa, então nós não conseguimos, obviamente, estudar tudo sobre todos os assuntos de história. Nós temos que escolher alguns. Mas o conteúdo de história para o ensino médio, ele na verdade é um resumo de toda a história. Durante o ensino fundamental, os alunos tiveram a oportunidade de passar por todos os assuntos principais e de uma forma um pouco mais detalhada, talvez. No ensino médio, a ideia é começar tudo de novo. Só que o ensino médio tem apenas 3 anos. Na ETEC, onde eu estou dando aula, nós fazemos isso em 2 anos. Em 2 anos, então, nós temos que repassar todo o conteúdo de história. História do Brasil, história do mundo, história dos povos nativos, enfim, muita coisa mesmo. E por isso a gente seleciona alguns temas. No primeiro ano, então, que é este ano, nós vamos selecionar temas que começam da pré-história, a pré-história até, passando então pelo ano 3500 a.C., mais ou menos, onde foi, entre aspas, inventado a escrita, e a partir desse momento, então, nós temos documentações, temos coisas escritas que podem nos ajudar a entender a história, e nós vamos então estudar esse período chamado de História Antiga ou Antiguidade, né? Era Antiga ou Idade Antiga. Isso vai até a Idade Moderna, até finalizar a Idade Média, no ano de aproximadamente 1400, certo? Então, o foco do nosso estudo neste ano é esse período aí, que vai até mais ou menos o século XV, ou século XVI, por aí, tá bom? Então, nós temos esse período grande, muito grande, de história. Vocês vão perceber o seguinte também, durante esse estudo de história, relacionados a todo esse período aí, onde nós vamos passar por povos antigos, povos da Mesopotâmia, a criação das primeiras civilizações do mundo, os primeiros impérios como o Egito, passaremos também os grandes impérios da antiguidade, Grécia, Roma, e nós também passaremos então por períodos da história onde houve a Idade Média, a decadência desses impérios e o surgimento de feudalismo, entre outras coisas. É um período muito longo. Aqui no Brasil, esse período é o período onde estavam os povos originários, onde ainda não havia a invasão portuguesa ou a chegada dos europeus no continente americano. Nós vamos entender o que estava acontecendo nesse período anterior à chegada de Colombo, entre outros que chegaram nas Américas. Então é um período vasto e interessante. Claro que na história do Brasil nós não temos tantas informações para esse período, né? Mas é um período que compreende histórias muito interessantes que aconteceram e moldaram o mundo de certa forma. Outro detalhe que eu também gostaria de mencionar sobre este conteúdo é que nós vamos estudar este conteúdo tentando ter um olhar para 4 campos diferentes. Não, para cada evento histórico que nós analisarmos, nós queremos tentar olhar 4 direções. Que direções são essas? Primeiro, tempo e espaço. Então, em que tempo isso ocorreu? Em que lugar geográfico isto aconteceu? Não tentar enxergar isso. Uma outra direção que nós queremos ver é com respeito a territórios e fronteiras, né? Como isso determinou determinados territórios e fronteiras, como isso gerou algum tipo de problema com o território e fronteira. Um terceiro caminho que nós vamos tentar observar é do lado do indivíduo, da natureza, da sociedade, cultura e ética. Então nós vamos tentar interpretar e entender povos, não só pelo seu lado geográfico e fronteiriço, mas também pela cultura deles, a religiosidade, o tipo de estrutura familiar, o tipo de estrutura governamental, né? No caso, o último item, nós vamos olhar mais para o lado governamental, que é a direção política e trabalho. E aí sim nós vamos ver as relações de trabalho do homem, do governo,
e a forma de governar que existiam. Então todos esses são lados diferentes da mesma história e nós queremos tentar usar os eventos históricos para enxergar todos esses campos aí, certo? Então esse é o nosso conteúdo para este ano. Muito obrigado. Tchau.